Os Nefilim não são filhos de anjos com mulheres humanas. Eu vou provar isso para você. Salão, salão, estamos de volta no canal Tirando os Óculos Romano. E hoje eu quero trazer um tema que é um pouco polêmico, mas que é importante nós deixarmos muito claro. Eu vi, inclusive, no canal Hateshuvá, eu aprendo bastante ali, tem o Rabino ensina muitas coisas boas, mas tem coisas que eu vejo que não bate com a Bíblia, e eu vou falar sobre um desses temas aqui, que foi recentemente onde ele disse lá que os filhos, eh, os anjos caídos teriam tido relações sexuais com mulheres, e então haveria nascido os Nefilim, ou os gigantes. Eu vou mostrar para você hoje que não é isso que a Bíblia diz. Para provar isso para você, vou te mostrar no original aonde está o equívoco, ok? Muito bem. Então, para isso, nós vamos abrir as nossas Bíblias lá no livro de Gênesis, no capítulo 6. Veja só, Gênesis, capítulo 6. E lá em Gênesis está dizendo o seguinte: veja só, Gênesis, capítulo 6, versículos 4 a 6. Ora, naquele tempo havia gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, as quais lhe deram filhos, estes foram valentes varões de renome na antiguidade. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, e era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou o coração. Veja só que interessante aqui, a gente tem a tendência, né? Nós fazemos algo tendencioso aqui na interpretação, porque aprendemos errado. Os anjos se relacionaram com as filhas dos homens e nasceram gigantes. Só que não é isso que o texto está dizendo. Então veja só o texto. Gênesis capítulo 6. Como se foram multiplicando os homens na terra, lhes nasceram filhas. Vendo os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres, as quais, entre todas, mais lhe agradaram. Então disse o Senhor: o meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal, e os seus dias serão 120 anos. Versículo 4. Ora, naquele tempo havia gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, as quais lhes deram filhos, estes foram valentes, varões de renome na antiguidade. Então, veja que aqui não tem nenhum filho de anjo com mulheres que se tornaram gigantes. Não existe esse texto. E eu vou mostrar para você agora, ponto a ponto aqui. Veja só, vamos analisar com calma que eu já vou te mostrar algumas questões também no hebraico para você, porque seriam pontos chaves. Como se foram multiplicando os homens na terra, então nós temos um fato aqui. Os homens estavam se multiplicando, isso lá em Gênesis capítulo 6. Os homens estão se multiplicando. Há muitos homens, há nações, há povos, ok? E lhes nasceram filhas, ou seja, estão os homens, no geral, só que há um detalhe que está sendo citado. Quando fala de homens, tá, homem, mulher, está tudo junto nesse contexto. Os homens foram se propagando na Terra. Só pode ter propagação de homens na Terra se houver homem e mulher. E isso estava acontecendo. Mas há um detalhe. Diz, e lhes nasceram filhas. Por que está dizendo que nasceu filhas? É óbvio que nasceu filhas. Mas é porque tem um destaque. Então você vai prestar atenção agora. Por quê? Há um destaque aqui. Por que está falando que nasceram filhas na humanidade?
É algo tão óbvio? É porque é um alerta. Isso é um gancho importante para você guardar. E nasceram filhas. Vendo os filhos de Deus, nós estávamos falando até agora que os homens na terra haviam se proliferado. Mas agora está dizendo que os filhos de Deus, agora é uma outra classe de homens, continuam sendo os mesmos homens humanos, porém, descendência de Sete, homens que têm o ensinamento que Adão recebeu no Jardim do Éden, do próprio Deus, que ele foi repassando para os seus filhos. Homens que têm uma semente para conduzir até o Messias. E por que não dizer até hoje? Né? Mas o Messias é fundamental aí para angariar os filhos de Deus, ou para fazer com que eles retornem para Deus. Então, há uma classe de filhos de Deus. Esses filhos de Deus não são anjos, são pessoas. Eu vou te provar isso. Como? Olha aqui, rapidamente um detalhe. Muitas pessoas falam, Jesus anulou a lei. Ah, me mostra Jesus anulando a lei. Ah, lá tem uma passagem que ele cuspiu no chão no dia de sábado, fez lodo e curou o cego. E está escrito na Bíblia que Jesus, que os sacerdotes queriam matá-lo porque ele não só quebrava o sábado, mas se dizia filho de Deus ou algo assim. E Jesus não quebrou nenhum sábado. Jesus quebrou um dogma. Só que as pessoas sem Torá, que não conhecem Torá, que não valorizam a Torá, elas seguem o que a Bíblia fez aí. A Bíblia teve uma tradução e alguém traduziu com uma cabeça pensante. A Bíblia foi traduzida para que as pessoas, a tradução dela, se você prestar atenção, na língua portuguesa principalmente, na maioria das Bíblias, quase 100%, ela foi traduzida de uma forma para você entender que não existe mais lei, a lei foi abolida. É essa a ideia por trás de quem autorizou a tradução da Bíblia. Tá? Então, eles pegam, com isso, eles pegam Hukim. O que é Hukim? São mandamentos que Deus fez que nós não sabemos o porquê. Não existe uma explicação. Por que o porco não é considerado um animal limpo? Nós não sabemos. É um Hukim, é um mandamento que nós não sabemos por quê. Ah, não acender fogo no Shabat. É um Hukim, é um mandamento que nós não sabemos o porquê, mas é um mandamento. Aí as pessoas pegam dogmas. Lavar a mão cerimonialmente. É um dogma criado pelo homem. Tanto que mostra lá. Por que Jesus, falaram para Jesus, por que seus discípulos não lavam as mãos como manda a tradição? E Yeshua fala o quê? E vocês quebram a lei de Deus por causa dessas tradições. Ah, Yeshua estava quebrando o mandamento? Não, quebrando dogmas. Então o problema na tradução da Bíblia é que tudo é lei. Ah, Paulo aboliu a lei. Não. Paulo aboliu a lei dos homens para os gentios. Mas a lei de Deus ele guardava. Há essa confusão. E de uma forma parecida, por que eu estou falando isso? Para te mostrar aqui. Está falando que somos filhos de Deus, mas no original não é Deus. Olha que interessante. Aqui está dizendo filhos de Deus. E no original não é filho de Deus. Vendo os filhos de Deus, a tradução. O que é aqui? Olha aqui no original hebraico. Elohim. Elohim, podemos chamar. Elohim é como o Senhor. Você ter reverência ao seu patrão, o Senhor. Ao seu pai, Senhor. Então é isso. Sara chamou Abraão de seu senhor. Aí não era Elohim, era Adon. Onde vem Adon? Adonai. É a mesma raiz. Agora, Deus na Bíblia, principalmente no Pentateuco, na Torá, os 5 primeiros livros, é tetragrama. Aqui nós não temos o tetragrama. Aqui nós temos aqui, ó, os filhos de Deus, Elohim. Olha aqui no dicionário o que é Elohim. Governantes, juízes.
Seres divinos, pode ser também, mas governantes e juízes. Então entenda uma coisa, que nós temos aqui um problema muito comum. Até hoje, muitos judeus não casam os seus filhos se não for com outros judeus. A linha de Adão, passando por Sete, desenvolve uma linha que vai chegar até Yeshua. É uma linhagem santa. Só que, multiplicou muitos homens na terra, essa linhagem também se multiplicou, e o que acontece? Os filhos de Deus, os líderes, os governadores, os principais, e o exemplo vem de cima, né? Os principais fazem o quê? Eles veem as mulheres de outras nações que não têm Deus e escolhem as mais bonitas, as mais formosas e se casam com elas. Então, os filhos dos governantes se casaram, que deveriam dar o exemplo e só casar com as filhas do mesmo povo. Não, eles escolheram mulheres que eles acharam bonitas e formosas e se casaram com elas. E o que aconteceu? Aqui está. Sendo os filhos de Elohim, dos governantes, juízes, aqui colocado como Deus, que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres, as que, entre todas, mais lhe agradaram. Foi pelos olhos. Então disse o Senhor: o meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal, e os seus dias serão sempre 20 anos. Ora, naquele tempo, havia gigantes na terra. Veja que aqui nós estamos tendo um contexto, mas não estamos tendo uma sequência de história. Os homens, que eram para manterem uma semente separada, eles, porque eles criam em Deus, eles se casaram com mulheres pagãs ou sem religião, provavelmente sem religião. Alguns dizem que o paganismo surgiu depois de Nimrod. Então, o que está acontecendo aqui? Os homens, que deveriam ser exemplo, casaram pela beleza das mulheres, e não importava que essas mulheres não criam em Deus. O que aconteceu na Terra? Ora, nesse tempo havia gigantes na Terra. É uma outra questão, são outras pessoas que não têm nada a ver com os casamentos que estão acontecendo aqui. É só ler, interpretação de texto. Ora, naquele tempo havia gigantes na Terra. E também depois, quando os filhos de Deus, ou quando os filhos de Elohim, os filhos dos governantes, quando os filhos de Elohim, ou os seus governantes, possuíram as filhas dos homens, as quais lhes deram filhos. Então veja só, então está nascendo agora um outro tipo de pessoas, mas ainda humanos. Está dizendo, olha, era para quê? É como que era para ser? Os filhos que têm a semente de Adão, de Sete, uma nação abençoada que vai, as pessoas vão ver e vão querer imitá-los, vão querer se aproximar do Deus deles. Havia os pagãos que poderiam ser atraídos ou não para essa vertente. Agora, esses dois se uniram e tiveram filhos. E o que se tornaram esses filhos? Que nós, naquele tempo nós já tínhamos gigantes, que não é comum para os nossos dias. Além dos gigantes, agora surgiram esses homens humanos, normalmente, como qualquer um de nós. Só que o que aconteceu? Os filhos das mulheres pagãs eram também filhos de governantes. O que acontece quando um governante tem filho? Geralmente, ele é proeminente. O que acontece quando o filho de um pastor famoso, muito famoso, o que acontece com o filho dele? Se torna pastor também, e famoso, proeminente. Eu sempre lembro de um que chegou até a fazer festa de Halloween dentro da igreja. Pastor famoso. Como ele se tornou um pastor famoso? Filho de um pastor famoso. O pastor construiu uma carreira. Ele não. Ele já nasceu com a carreira feita. E aí vai fazer festa de Halloween, vai fazer sala VIP, vai fazer um monte de coisa. Então, o que aconteceu com esses filhos aqui? Está aqui, ó. Olha, naquele tempo havia gigantes na terra.
Era outra situação. E também depois desse tempo também teve os. Mas depois quando? Davi não matou um gigante? Depois um soldado de Davi não matou outro gigante? Havia naquele tempo e havia depois, ok? Gigantes na terra. Olha, naquele tempo havia gigantes na terra e também depois, quando os filhos de Deus possuíram os filhos dos homens, as quais lhe deram filhos. Estes foram valentes, varões de renome na antiguidade. Eles não foram gigantes. Havia gigantes na terra na mesma época. Agora, esses aqui eram valentes, varões de renome, e eram também uma mistura de povo de Deus com o povo pagão. Quando um pagão seria um príncipe do povo de Deus? Nunca. Mas e agora, quando nasce um filho de um príncipe com uma pagã, uma mulher pagã, ou sem religião? Houve uma mistura. Agora nós temos o povo santo que se permaneceu santo, o povo santo que se corrompeu, os homens santos que se corromperam, as mulheres pagãs que se entraram para o clã lá dos homens que tinham preeminência, dos governadores, e agora nascem filhos misturados, além dos gigantes que já estão na terra. E depois vem o dilúvio. Muito bem. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou o coração. E aí, quando Deus resolve fazer o dilúvio, né? Farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem e o animal, os répteis e as aves do céu, porque me arrependo de os haver feito. Porém, Noé achou graça diante do Senhor. Olha aqui um varão de renome aqui, que não é filho de pagão, que ele se manteve fiel. Ok? Então, não há nefilim, não há gigante na terra, vamos dizer assim, que seja uma mistura de anjos com pessoas. Isso é ilusão. Mas aí vai ter aquele camarada que vai dizer assim: mas os filhos de Deus seriam os anjos caídos que tiveram relações com as mulheres humanas e que geraram os nefilim. Não, não está na Bíblia. Mas eles falam que os anjos não guardaram seu estado original e cometeram imoralidade sexual. Isso também não está na Bíblia. Para a gente finalizar, eu vou abrir aqui 1 Pedro capítulo 6, lá no verso 7. Veja só o que diz. 1 Pedro. Não. Judas. Vamos em 1 Judas. Judas 1, versículos 6 e 7. Veja o que diz aqui. E aos anjos que não guardaram o seu estado original, mas abandonaram o seu próprio domicílio, ele tem guardado sob trevas em algemas eternas, para o juízo do grande dia. Então, cadê a imoralidade sexual aqui? Mas os anjos não guardaram o seu estado original, mas abandonaram o seu próprio domicílio. O que é domicílio? Morada, habitação. Oiketerinos. Não, não tem. Não existe isso. É má interpretação. Aí nós temos um outro versículo para a gente terminar. 2 Pedro 2, 4, 5. 2 Pedro 2, 4, 5. Ora, se Deus não poupou anjos quando pecaram, antes, precipitando-os no inferno, os entregou a abismos de trevas, reservando-os para o juízo, e não poupou o mundo antigo, mas preservou a Noé, pregador da justiça, e mais 7 pessoas quando fez vir o dilúvio sobre o mundo de ímpios. Nós falamos sobre o dilúvio agora, né? Olha só, cadê os anjos que cometeram promiscuidade sexual? O anjo não tem sexo, mas cadê? Tem. Olha, se Deus não poupou anjos quando pecaram, então o pecado deles está aqui. Então teria que ser, no original, teria que ser porneia ou qualquer coisa assim. Vamos ver.
Amartano, eles cometeram amartano, ato de amartia, né? Vendo da raiz, amartia. O que é amartia ou amartano? Não ter parte em errar o alvo. Olha o pecado, o que é? Errar o alvo. Errar ou desviar-se do caminho de retidão, isso é pecado. É retidão e honra, fazer ou andar no erro. Olha aqui o pecado, olha o que é pecado, olha o que os anjos fizeram e é o que muitos cristãos fazem hoje. Desviar-se da lei de Deus, violar a lei de Deus, pecado. Você entendeu o problema aqui? O pecado, ele está dizendo aqui, quando esse pecado, que eles cometeram amartano, amartia. E o pecado é desviar a lei de Deus. Poderia dizer abolir a lei de Deus. Se você diz que a lei de Deus foi abolida, você está cometendo uma amartia. O mesmo pecado, provavelmente, né? O mesmo pecado que esses anjos cometeram. Não obedeceram a Deus e se rebelaram. E todo mundo sabe que anjo não tem sexo. Amém? Espero ter esclarecido esse ponto. Que o Senhor abençoe a tua vida e até a próxima, se o Senhor assim nos permitir. Give it to me like